Queridos, hoje é um dia especial dentro dessa casa, porque o ano de 2024 começou e estamos hoje chamando para o quartel, vou usar essa metáfora aqui, todos os nossos trabalhadores e servidores dessa casa de oração. A Assembleia de Deus Avivamento na Palavra, ela não é uma pessoa trabalhando, ela não se resume a pastor Narciso e a irmã Sandra. Não, nós somos apenas membros, fazemos parte do mesmo corpo. E juntamente com cada líder de departamento, Deus tem nos unido, firmado comunhão, para que nós possamos estar no mesmo pensamento, agrupados em um só pensamento, em um só coração, para fazermos a obra e cuidarmos dessa casa de oração. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada líder de departamento, de cada pessoa que exerce uma função. Por mais que a função seja, aos olhos de muitos irmãos, algumas funções elas sejam não bem vistas, parece que são inferiores a outras funções. O apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos capítulo de número 12, ele vai dizer que por mais pequenos que os membros sejam, eles têm uma suma importância no corpo. Então, da irmã que limpa essa casa, ao irmão que evangeliza, ao irmão que ora, à irmã que intercede, às irmãs que cuidam dos filhos de vocês, pequenos, juniores, ao trabalho dos jovens, a banda, a mídia, todos os departamentos, são 12 ou 13 departamentos que nós temos aqui, as irmãs da visita, as irmãs da secretaria, zeladoria, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Quando Paulo ele escreveu para as igrejas, nenhuma igreja as igrejas tinham diferenças e dificuldades em comuns, todas elas. Por exemplo, você chega na cidade de Roma, Paulo escreveu uma carta muito teológica para aquela cidade, era a capital do império, do mundo. Diferente da carta aos Gálatas, que ele teve um problema muito grande com os judaizantes, com os judeus. Quando Paulo chegou em Éfeso, você encontra isso em Atos 19 e 20, você vai ver que ele passou 2 anos ali ensinando Bíblia para que houvesse um avivamento naquela nação, e houve verdadeiramente um avivamento. A carta aos Filipenses já era uma igreja que Paulo chamou de carta da alegria, que apesar dele estar preso, ele referiu-se diversas vezes a elas: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Como é que um homem preso consegue achar força para escrever uma carta pedindo alegria? A carta aos Colossenses, os irmãos não sabiam, a igreja de Colosso, Paulo nunca foi lá, na igreja de Colosso. Só que os irmãos de lá tinham um problema para entender que Cristo era o Criador de tudo. Eles estavam dizendo que Cristo era um anjo, porque eles diziam que os anjos eram os criadores e intermediadores. Ali tinha libertinagem, ali tinha as pessoas que flagelavam-se a si mesmo, ou que oprimiam o seu corpo, porque eles entendiam que assim conseguiriam a salvação. A carta aos Tessalonicenses, eles tiveram um problema muito grande. Na carta de Tessalônica, quando Paulo escreveu a primeira carta, por uma cidade que tinha 250 mil habitantes naquele tempo, eles não compreendiam a volta de Cristo. A primeira carta foi escrita para isso. E passou 30 anos que Jesus não voltava, e eles disseram assim: Jesus não vem mais. Eles estavam preocupados com os mortos. A segunda carta, o problema foi que Paulo foi explicar para eles quem era o anticristo. E ele começou a explicar para aquela igreja qual era o anticristo. Perceba que cada igreja tinha o seu problema, que cada igreja tinha a sua característica, e Paulo tratou com cada uma dentro das características e das dificuldades que ela tinha. Quando ele escreve as cartas pastorais, 1ª e 2ª de Timóteo, Tito e Filemon, já são cartas mais pessoais, mas mesmo assim o cunho é o mesmo: oração, doutrina, perseverança na sã doutrina e ensino da palavra. Na verdade, a grande sacada do apóstolo foi que ele seguiu o modelo do próprio Cristo. Ele falou assim: olha, eu não vou instruir vocês com o que eu sei. Ele era um homem muito capacitado. Não vou instruir vocês com o que eu aprendi aos pés de Gamaliel, mas o que eu recebi do Senhor, eu vou ensinar a vocês. Esse foi o segredo de Paulo tratar com cada igreja. E o sucesso de Paulo se deu a isso. Por quê? Porque Paulo não criou métodos como muitos pastores fazem hoje. Paulo ele só seguiu os métodos que já existiam. Todo pastor ele tem um manual para conduzir a igreja. E esse manual são os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. E o Espírito Santo, independente de qual geração seja, de qual época da humanidade seja, ele não perdeu o poder dele. Ele continua conduzindo a igreja com oração, com o ensino da palavra, com a sã doutrina e com a comunhão dos santos.
E é muito interessante, irmão, que quando nós olhamos para tudo isso, Paulo não chegou em determinada igreja, independente de qual seja o problema, e ele não colocou um outro fundamento. Ele sabia que já existia um fundamento. Pergunte qual? O fundamento era Cristo, a pedra angular. Quando você vê Lucas escrevendo em Atos, ele diz: olha, nós estamos firmados em Cristo Jesus e no fundamento dos apóstolos. Então Paulo escreveu, quando você pega a carta de Timóteo, a partir do capítulo 4, a primeira carta, 3 e 4, quando ele está falando dos deveres dos bispos, diáconos, presbíteros, pastores, todos aqueles que almejam o ministério, ele vai falar com muita categoria, dizendo: Timóteo, te preocupa, olha o que ele fala, te preocupe em ler, em meditar, em estudar as sagradas letras, porque Paulo, por mais capacitado que ele fora, ele entendia que o sucesso era perseverar na sã doutrina. Quando você vê essas admoestações, ele escrevendo no capítulo 4, versículo 13 a 16, você vai observar que muitos líderes de muitas igrejas, eles perderam o foco, e estão oferecendo, ao invés do evangelho, entretenimento, métodos que eles criaram, pensando que isso vai atrair pessoas. Na verdade atrai. Uma vez o Caio Fábio, que é considerado um herege por muitas pessoas, apesar de ser um homem muito intelectual, ele foi conversar com o Edir Macedo, eu vi ele falando isso na rede social, e ele foi perguntado, ele chamou o Edir Macedo, vocês sabem que ele tem uma rincha com Silas Malafaia, na verdade ele tem uma rincha com todo mundo, e ele foi perguntado sobre o Edir Macedo, e ele falou que ele chegou com o Edir Macedo e falou assim: Macedo, por que tu faz isso, se tu sabe que ele é errado? Ele falou assim: eu sei que é errado, mas dá certo. São métodos que homens criam. E pessoas que defendem o evangelho prático, bíblico, eles dizem que esses métodos que são criados por homens, olhe para mim por favor, eles são igual chiclete, irmão. Você masca, e quando acaba o açúcar você joga fora. E você tem que estar inventando todo o tempo um novo método, uma nova campanha, um novo mecanismo, alguma coisa. Enquanto você olha Paulo chegando em Éfeso, chegando aonde? E segundo um pergaminho chamado Códice C, ele passou 2 anos, quase 3, ensinando Bíblia para aquele povo. Quando ele não estava no anfiteatro, ele estava na escola de Tirano. Quando ele não estava na escola de Tirano, ele estava dentro de uma sinagoga, de 11 da manhã a 4 da tarde. O avivamento que aconteceu em todas as igrejas da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, que são 3 capitais, todo o mapa dali da Europa e Ásia, aconteceram porque Paulo se preocupou em pregar a Bíblia por onde ele passava. E muitas pessoas esqueceram essa regra, essa norma. Isso no mínimo é muito perigoso, porque, preste atenção, isso vai dizer respeito à saúde espiritual do rebanho. Então, se nós, ou nós seremos guiados pela palavra de Deus, ou por ideologias, achismos ou filosofias de homem. Quando Marcos escreve, pode colocar Marcos capítulo 1, versículo 1 no Evangelho, é muito fascinante a forma que o Espírito Santo, o inspirador do livro sagrado, conduziu os apóstolos para ensinar. Olha o que ele diz: princípio do Evangelho de Jesus. Já disse isso aqui em outras oportunidades. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então tem o evangelho dos gregos, tem o evangelho dos romanos, tem o evangelho dos essênios, tem o evangelho dos apocalípticos, tem o evangelho de todo mundo, mas o evangelho que Marcos vai apresentar é o de Cristo Jesus. É aquele que liberta. E ele está onde, pastor? Ele está na sua mão, na Bíblia que você não lê, na Bíblia que você não medita, na Bíblia que você não tem tempo, que não tem prioridade. Me desculpe a sinceridade. Outro ponto muito importante é que o ministério, escute, um ponto muito importante, um ministério bíblico, ele precisa ser um ministério bíblico, maduro e sério. Por quê, pastor? Nós não consagramos, pelo menos aqui nessa casa, eu estou 9 anos aqui, nós não consagramos meninos para ficar aqui em cima dessa tribuna, nós não consagramos garotos empolgados, nós não consagramos pessoas que dão uma palavra e pensam que são pregadores. As pessoas que estão aqui são homens sérios, são homens de caráter, você pode dar um glória a Deus por isso. São homens de responsabilidades, pais de família, que zelam pela sua casa, que pelejam a sã doutrina, que estão lutando, no bom sentido da palavra, para prestar, como diz o pessoal, para ser alguém, para levar o Evangelho de Cristo. Nós queremos, escute, nós queremos homens maduros. Por que nós queremos homens maduros, pastor? Para exercer função com excelência. Escute só, toda vez que você vê uma pessoa inconstante na fé, e infelizmente nós temos muitos dos nossos irmãos que sofrem dessa inconstância, por algum motivo, e o motivo é muito simples, eu vou corroborar com você rapidinho. O motivo dessa inconstância é muito simples. Ninguém pode ser cristão se ele não tiver vida de oração e leitura bíblica. Se você não tem leitura bíblica e vida de oração, você é apenas um simpatizante da fé.
Eu te garanto isso, em meia hora de conversa eu te comprovo isso. Se eu sentar com você para conversar, não para mostrar que eu sei alguma coisa, porque eu também sou um aluno que estou aprendendo, mas eu vou te perguntar 5 fundamentos da tua fé rapidinho, coisas simples que todo cristão deve ser, e você não vai me responder. Então isso vai me mostrar que a tua vida na igreja, você é um mero espectador, você é um mero assistidor de culto, e não é isso que a Bíblia quer. É por isso que o ministério, quando ele vai escrever na carta a Timóteo, ele diz assim: olha, aquele que almeja o episcopado, excelente obra ele almeja, mas em seguida ele dá uma lista de recomendações, e a maioria dessas recomendações são coisas que são relacionadas lá fora. Só 2 que são aqui dentro, que ele tem que ser apto para ensinar. O obreiro, principalmente de presbítero para cima, ele tem que ser alguém que maneja bem as escrituras sagradas. Então, quando nós consagramos pessoas inconstantes, o evangelho perde força. Por exemplo, o cara está aqui, ele almeja isso aqui de alguma forma. Quem não quer estar numa igreja cheia, falando no microfone, cantando, querendo ou não, isso aqui é uma vitrine. Por exemplo, eu estive pregando na Arca da Aliança domingo agora. Tinha algumas pessoas que estavam lá, alguns irmãos foram lá, a irmã Thaís congrega lá, ela estava lá, e eu ministrei uma mega igreja para 1000 pessoas. Quando eu terminei de pregar, o meu celular não parou de tocar, convite para cá, convite para ali, convite para cá, porque ali é uma vitrine. E quem não quer isso? Quem não quer ser chamado? Quem não quer ser reconhecido? O irmão me chamou: pastor, se eu dar curso teológico, as portas vão se abrindo. Só que nós não enxergamos isso aqui como uma vitrine, nós enxergamos isso aqui como uma grande responsabilidade, que é se esmerar para cuidar da tua casa, da tua família, para te dar instrução. Escute isso aqui e não tire sua atenção de mim, por favor. Deixa o pessoal trabalhar, fazer o que eles têm para fazer. Olhe para mim. Toda vez que um sacerdote adentra a porta de uma congregação, ele tem por dever, escute, ele tem por dever, ele precisa, olha aí, ó. Ele precisa, preste atenção para mim, ele precisa chegar aqui com o seu alimento. Eu não posso, por exemplo, você pode chegar aqui no culto sem meditar na sua Bíblia, sem ler sua Bíblia e sem ter responsabilidade com a sua vida espiritual, mas eu não posso chegar aqui. Eu tenho que chegar aqui preparado para te oferecer um alimento, para te oferecer uma instrução, porque esse é o papel do sacerdote na Bíblia. E Deus se preocupou tanto com isso, que ele escreveu um livro chamado Levítico. E o livro de Levítico, na verdade, não foi um livro que foi publicado por Moisés para o povo. Tanto que o livro de Levítico, ele é um livro que tem uma linguagem muito técnica. Por quê? Porque o livro de Levítico, ele é um livro para sacerdote. Lá o sacerdote ia aprender como conduzir o culto, como preparar o cabrito, como preparar a ovelha, como fazer a expiação, como fazer todos os sacrifícios. O livro foi especialmente para ele. Por quê, pastor? Simples, porque Deus, ele se preocupa com o culto, e o culto não pode ser de qualquer jeito. Agora preste atenção e você vai me responder com toda a sinceridade do mundo: é bom ou não é ir num culto numa igreja onde tudo é organizado? Sim ou não? Você vai em determinadas congregações, olhe para mim, é aqui, ó. Você vai em determinadas congregações onde crianças estão pulando na sua cabeça, estão pulando por cima de você. Você não sabe se vem para o culto ou se você fala para o pai acalmar a criança que está na frente. Por quê? Porque não tem ordem, é bagunçado. Ou então quando você encontra uma congregação que a liturgia é totalmente antibíblica. Que tipo, pastor? Exemplo: canta-se, 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 e quando dá quase 9 horas o pastor olha e diz assim: olha, não é no muito falar que Deus opera. Ah, infeliz, pega aí e fala alguma coisa. Por quê? Porque essas pessoas não têm compromisso com a tua vida. Preste atenção, nós somos bombardeados 24 horas, agora muito mais pelas redes sociais. Então a gente passa a maioria da semana, das nossas horas, obtendo lixo. Que lixo, pastor? Informações negativas, coisas que não são verdade, fake news, e tudo isso vem sobrecarregando a nossa semana. E às vezes, 1 hora de escola bíblica, 1 hora de culto de doutrina, quando tu vem, não é suficiente para arrancar o tanto de besteira, pornografia, coisas imundas que a gente absorve durante a semana. Só que preste atenção, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e Deus dá funções, que funções são essas? Funções que são de serviço, espirituais e ministeriais. Se você for no meu canal no YouTube, estou fazendo um comercial aqui, uma merchandising, você vai lá e tem o que é ser diácono, o que é ser presbítero, o que é ser evangelista, o que é ser pastor, e dentro de um ministério bíblico, você vai ver a função, tem uma mensagem de 1 hora ou mais, para cada ministério desse. Os diáconos precisam saber qual é a função dele biblicamente, o presbítero de tal forma. É por isso que nós estamos falando, para uma pessoa subir aqui, não é porque ela tem uma entonação legal para cantar, não é porque ela prega bem, o irmão deu uma palavra, o irmão é pregador, traz ele para o ministério negativo. O ministério é um conjunto de coisas. O ministério são qualidades que tem que estar dentro de uma pessoa, porque a partir do momento que ela está aqui, ela vai ser a linha de frente de uma batalha. E se você, talvez você não saiba, mas você que ainda não serve, ainda, porque vai servir em nome de Jesus.
Quando você for chamado para o ministério, você vai aprender a receber as primeiras cargas. Talvez você não sabe, mas preste atenção. O pastor Wesley, ele faz o papel de pastor. Que pastor? O papel que às vezes vocês pais não fazem, de conversar com os filhos de vocês que são jovens, que são adolescentes. O pastor Ezequiel esteve dando uma palestra aqui e falou do tanto de informação negativa que passa todo dia na cabeça de um adulto, de uma criança e de um adolescente. E ele faz esse papel de conversar, de dizer, de gastar o tempo dele, porque ele tem uma família, ele tem a esposa, tem a filha, tem mais um filho que está chegando. Dá glória aí, Ivanão. Tem mais um filho que está chegando, então ele está pastoreando a tua casa. As irmãs do ministério infantil, olhe para mim, elas estão aqui atrás, num momento muito importante que é a formação do caráter dos filhos de vocês. Elas estão enxertando o evangelho dentro deles. Isso é tão importante porque a igreja tem esse papel de atuar dessa forma. Por quê? Porque nós entendemos a nossa missão. E quando nós somos chamados para o ministério, quando Cristo foi chamado, nós olhamos para quem? A gente olha para o ministério, repita comigo, de Cristo, dos apóstolos e de Paulo. E a gente vai entender o quê? Que eles entenderam. Nós aprendemos e entendemos que o nosso chamado é servir, discipular e ensinar. O cristianismo se resume a serviço, a discipulado e a ensino. Por quê, pastor? Porque o nosso trabalho, ele está, se você observar dentro dessa igreja, nosso trabalho aqui está em expansão. Então, glória a Deus aí, irmão. Esse trabalho ele está em crescimento. E ele está crescendo para a glória de Deus de forma saudável. Ele está, só que se você observar, olha, foram 4 almas aqui. Talvez nós vamos perder 2 ou 3 ou as 4. Por quê? Porque não tem um discipulado para tomar conta delas depois. Não tem alguém para ir na casa, para acompanhar. Cadê o departamento de discipulado dessa casa? Cadê o departamento de adolescente dessa casa? Ou a gente vai ficar naquela cultura errônea que nos ensinaram, que o pastor tem que tomar conta de tudo, quando a Bíblia ensina que quem tem que fazer somos nós, é o corpo, é todos, como Paulo diz. E a gente precisa entender que todo dia Jesus vai salvar, e todo dia Jesus vai precisar de nós. Pergunte para quê? Para discipular. Mas como é que você vai discipular se tu não tem conteúdo nem para segurar a tua fé? Desculpe falar a verdade para alguns irmãos, mas eu falo isso com muito amor. Mas alguns irmãos não têm conteúdo bíblico, não têm conteúdo de oração, não têm conteúdo sólido para segurar a sua própria fé, e a sua vida mostra isso. Estão 10, 5, 15 anos na igreja, e essas pessoas já eram para estar no nível de discipulador, já eram para estar fazendo discípulo. Eu não sei você, mas eu fico todo bobo. Vou falar a sinceridade, quando eu vejo alguém falar assim: sou ovelha do pastor Narciso, foi discipulado por ele, porque eu me sinto útil no reino, me sinto feliz em saber que os dons que Deus me deu, eu não vou ser como aquela parábola que Deus vai perguntar: cadê o teu talento? E eu vou dizer: eu enterrei. Não, eu estou doando aquilo que Deus me deu para discipular vidas. Agora, é como aquela história do passarinho, que um passarinho só não pode apagar um incêndio, mas se tiver uma ninhada ou uma multidão de passarinhos, dá para apagar muito fogo aí, irmão. E por que você ainda não começou a crescer, a se multiplicar, a se preparar, para que você possa discipular, para que você possa fazer? Quantos anos você tem de fé? Quantas pessoas você já discipulou? Quantas pessoas te chamam de pai na fé, que são discípulos teus, que foram influenciadas pelo teu ministério? Pense nisso nessa noite. Por quê? Discípulos são para discipular. Escute só, independentemente do lugar, o Espírito Santo, independente do lugar que ele vai te colocar, porque não é você que escolhe. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, depois de falar de todos os dons espirituais, Paulo vai dizer: o mesmo Espírito reparte particularmente a cada um como ele quer. Quem dera, todo mundo quer ser pregador, ou quer ter dom de profecia, ou quer ter dom de louvar. Por quê? Porque esses dons, eles dão mais visibilidade aqui. Aonde? Aqui na vitrine, aqui no púlpito. Mas os irmãos não querem limpar a igreja, os irmãos não querem cuidar de criança, os irmãos não querem cuidar de adolescente, os irmãos não querem fazer os outros papéis, os irmãos não querem participar da mídia, da glória, Jonathan. Os irmãos não querem participar das outras funções. E a igreja está crescendo, e a gente não pode pensar que nós vamos ser uma igreja inchada. Deus conta com a nossa vida, com a nossa hora, com o nosso tempo. E outra coisa, isso é preciso preparação. Se nós somos uma igreja saudável, eu já vou terminar. Se nós somos uma igreja saudável, a igreja que prioriza isso, ela está no alvo. Ela está onde? E a igreja que não prioriza isso, ela está com os dias contados. Procure as 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Cadê elas, pastor? Pergunte: cadê elas? Estão fechadas, elas não existem mais. O país onde elas estão hoje, a Turquia, é dominado pelo Islã. E quem é que está lá hoje, pastor? Ninguém. Elas são ruínas. Como assim? Igrejas que Paulo, pode mandar o pessoal entrar lá, pode entrar por favor. Igrejas que foram pastoreadas por Paulo, igrejas que foram pastoreadas por Timóteo, igrejas que foram pastoreadas por João. João andou com Jesus. Olha para mim, meu irmão, oh, glória, povo curioso.
Olha para mim aqui. Se João andou com Jesus e ele pastoreou uma igreja, como é que essa igreja fechou? Simples. Uma vez um doutor falou algo para mim na faculdade, eu nunca esqueci isso. Ele disse em sala de aula, ele disse assim: igreja que não tem escola bíblica, ela está com os dias contados para fechar as portas. Meu Deus, vocês ouviram o que eu falei? Igreja que não tem escola bíblica está com os dias contados para fechar a porta. E o alvo aqui dessa igreja, em oração, muito esforço e com muito trabalho, tem sido em oração de dizer assim para Deus e colocar em prática: Senhor, que cada culto que aconteça nessa casa, independente da reunião que ela seja uma reunião de instrução e de ensino. A gente pode se alegrar, a gente pode pular, a gente pode ver o que aconteceu aqui, salvação, libertação, pode ver tudo, mas tudo isso tem que sair de dentro das escrituras e de dentro do ensino da palavra. Por quê? Porque aí nós vamos ter uma fé sólida. Nós não seremos levados, como Efésios 4, 11, 16, por ventos de doutrinas, como meninos agitados por todo o vento, como pessoas que são empolgadas. Não, quando a ventania bater, quando as coisas baterem, a gente vai ter fé para suportar. Quando o dia mal chegar, porque ele vai chegar, nós vamos suportar. Por quê? Porque nós queremos ser uma igreja grande, nós queremos ser uma igreja numerosa, mas nós queremos ser uma igreja saudável. Escute só, outra coisa muito importante: Paulo passou um tempo fazendo isso. Sabe o que é interessante? Ele chegou em Éfeso, ele foi ensinar a Bíblia. Chegou em Bereia, foi ensinar a Bíblia. Chegou em Corinto, foi ensinar a Bíblia. Chegou em Tessalônica, foi ensinar a Bíblia. Todas as igrejas que ele chegou, ele parou, montou a tenda, foi trabalhar, independente da situação, disse: eu vou ficar aqui. Quando Timóteo chegou, ele estava fazendo tenda. Como ele viu que a igreja não tinha condição de manter ele, a carta aos Filipenses, a igreja de Filipe mandou 3 vezes oferta para ele. A igreja de Corinto não ajudava, só dava problema. Cada igreja era uma realidade. E quando ele chegou lá, ele falou: não tem como a igreja me sustentar, então para mim não sair pesado para a igreja, eu vou fazer tenda. Só que quando Timóteo e o outro chegaram, ele falou: vocês fazem tenda agora, porque eu vou me preocupar com o ministério da palavra. Porque Paulo sabia que o que ia trazer luz para o povo era a pregação das escrituras, era o ensino da palavra de Deus. Por isso ele foi quem ele foi. Igrejas verdadeiras e igrejas falsas. Escute, pastor Narciso, como é que eu sei quando uma igreja é verdadeira e como uma igreja é falsa? Nós tivemos essa lição na escola bíblica de sexta, e nós aprendemos que nem toda porta aberta é uma igreja do reino. Há uma diferença de uma igreja invisível para uma igreja chamada denominação. E existem muitas denominações. E a denominação, ela é transitória, ela é passageira, ela vai acabar, ela acaba, ela fecha a porta. Mas a igreja de Cristo, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Uma coisa muito interessante que o autor falou na revista, guarde no seu coração. Ele disse: o diabo não consegue parar a igreja de Deus com tribulação, mas o diabo consegue parar muitas das vezes a igreja, nesse bom sentido, com desunião. E é verdade, a igreja de Corinto é um exemplo disso. Nos primeiros 4 capítulos você vai ver o povo falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Aí Paulo falou: ei, peraí, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Nós somos apenas pessoas. Já tinha o fundamento lá, já tinha Cristo lá, já tinha a palavra lá, e a gente não pode mudar isso. Não interessa se foi Gunnar Vingre que falou, não interessa se foi Daniel Berg que falou, não interessa se foi Samuel Câmara que falou, não interessa se foi pastor fulano, se foi pastor Narciso que falou. É o que a palavra diz, ela é a autoridade maior. Escute uma coisa aqui muito importante. Como é que eu sei, pastor, que uma igreja é falsa ou não? É simples. João Calvino falou uma palavra muito interessante, abre aspas, ele disse assim: eu conheço uma igreja verdadeira quando essa igreja prega verdadeiramente as sagradas escrituras. E ele deu uma pequena lista. Ele disse que uma igreja verdadeira é conhecida por adoração bíblica, por cumprimento dos sacramentos, que para nós são 2 ordenanças, ceia e batismo, pelo ministério bíblico, pela disciplina bíblica e pela oração e pela comunhão. Quanto desses pontos que eu falei estão presentes na tua vida? Como é que está a tua adoração bíblica? Como é que está a tua vida de leitura bíblica? Como é que está a tua comunhão? Isso, irmão, acabou, glória. Então olha para mim. Então, para complementar, a gente ainda é uma geração fast food. Como assim? A gente é a geração do tudo na mão, a gente é a geração imediatista. Esperar não é o nosso forte, sim ou não? E cá para nós, irmão, para preparar um obreiro, custa. Para preparar uma pessoa para o ministério, custa. Ah, pastor, mas eu tenho minhas convicções, morra com elas, eu fico com a Bíblia. Ah, pastor, mas eu tenho minhas teorias, morra com elas, eu fico com a Bíblia.
E a Bíblia está aí, mais de 2000 anos, contando história. Não é à toa que o cristianismo ainda assim é a maior religião do planeta Terra, irmão. Por quê? Porque um líder, para preparar um obreiro, ele custa tempo, não é da noite para o dia. Tira a lasca, e nós somos aperfeiçoados. Escute, segundo Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, 5 ao 7, Paulo vai dizer que nós somos aperfeiçoados pelo sofrimento, no vale, na luta, no deserto. Nós somos provados para ser aprovados. Agora escute isso aqui. Por exemplo, critérios para o ministério. Eu estou correndo demais aqui, irmão. Critérios para o ministério. Que critério, pastor? Na verdade, a procura para o ministério hoje, ela é muito resumida. Olha para o teu irmão aí rapidinho. Ele está quase dormindo. A mensagem não está interessando muito ele. Olha para ele e fala assim para ele assim: tu quer trabalhar? Outra coisa, olha aqui. Infelizmente, se você puder abrir os seus olhos e olhar para mim, eu agradeço, para ter o feedback. Infelizmente, nós temos uma cultura muito errônea, que a gente só quer trabalhar para receber algo. E a gente já recebeu. E nunca vamos poder pagar. E olha como é o crente, ele vem, assume uma obra, um cargo, uma função, alguma coisa, auxilia, enfim. Aí ele começa, primeiro mês, empolgação doido, crente doido. Não falta culto, oração, consagração, está em tudo, está em todos os evangelismos, está empolgado. Aí começa a vir um primeiro vale. As contas começam a aparecer, ele não consegue pagar. Aí ele começa o quê? A fé dele, que era de Abraão, vira a fé de Tomé. E ele começa a dizer: Senhor, eu faço a tua obra. E quem te disse que fazer obra é garantia de Deus pagar as tuas contas? Preste atenção nisso aqui. Critérios muito sérios que a gente precisa entender. Como nós não somos oniscientes, Deus não deixou esse atributo com a gente, infelizmente, né? Também já era demais. Como é que a gente faz, pastor? A gente vai observar. Então um pastor, ele sempre observa. E mesmo observando, a gente erra. A gente vai errar em alguns momentos, porque nós somos seres humanos e estamos fadados a erro. Então a gente observa como uma pessoa é, como ele é assíduo, a hora que ele chega no culto, como ele trata a esposa dele, como ele é como pai de família, como ele é em relação à vida moral lá fora, como ele é em relação às contas. Tudo isso é um conjunto de coisas. E quem determinou isso, pastor? Paulo. Lá no dia do juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 15 ao versículo de número 11 ao versículo de número 18, quando tu chegar no grande trono branco, tu chama Paulo e briga com ele, porque foi ele que determinou. A gente só segue. Outro ponto muito interessante, um teste pastoral. Escute isso aqui. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos não estão preparados para essa conversa. Que conversa, pastor? Para serem testados. Você quer conhecer uma ovelha verdadeira? Pergunte como. É só você falar não para ela. Quando você fala não para essa pessoa, contraria a vontade dela, vai contra o que ela acredita, o comportamento dela em relação a isso vai dizer se ela é ovelha, se ela é bode ou como ela entende o seu ministério. Tem um pastor que agora está em Santarém, um amigo meu que é de Mocajuba. Preste atenção nisso aqui. O nome dele é Júnior Lisboa. Ele estava na cidade de Ulianópolis, no sul do Pará. Ele falou que sabe aqueles pastores assembleianos, carrancudo mesmo, aquele pastor terrível que testa o camarada, que põe o cara no estreito. Ele falou que ele passou um ano humilhando ele na frente das pessoas, chamava a atenção dele na frente de todo o ministério, brigava com ele. E meu irmão, ele falou: pastor, eu só não voltei, só não saí da igreja porque Deus me sustentou, mas chegou um momento que eu não ia aguentar. Passou um ano. Quanto tempo? Um ano. Tem gente que não aguenta uma conversa. Mas está aqui no culto. Engana tolo. Olhe para mim. Depois de um ano, o pastor chamou ele no gabinete. Um campo com mais de 30 igrejas. Um campo com mais de 30 igrejas. Você ouviu o que eu estou falando? Ele chamou ele e falou: meu filho, eu te testei de todo jeito, de todo tipo, de toda forma. A partir de hoje tu é o vice-presidente desse campo. Porque a gente não pode entregar um trabalho de qualquer jeito para o menino.
Já pensou, irmão? Aqui tem suor, aqui tem lágrimas, aqui tem tempo, aqui tem vigor, aqui tem minha mocidade. Para chegar e falar assim, não, toma, faz do jeito que tu quer. Negativo. Primeiro, que a igreja não é minha, ela tem dono. Escute isso aqui. Pastor Narciso, é um privilégio para nós, o quê? Servir esse reino aqui. Irmão, olha isso. O que eu vou falar para você aqui é tremendo. Isso aqui contraria toda a lógica, toda a psicologia humana e todas as outras coisas. Como? Como é que eu vou amar quem não gosta de mim? Lá fora é a lei do Muruci. Cada um, aqui não. Aqui é um por todos e todos por um. Aqui é D'Artagnan, meu irmão. Os três mosquiteiros. Preste atenção. Como é, pastor? Escute isso aqui. Como é que eu vou amar quem não gosta de mim? Como é que eu vou cuidar de quem me difama? Como é que eu vou cuidar de quem não fala comigo? Aqui está a diferença do cristianismo bíblico para o cristianismo coach. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12. Alguém te fez mal? Alguém te feriu? Pega uma vasilha de comida e vai servir ele. O cristianismo é uma religião que não é para qualquer pessoa. E outra coisa, tu sabe que o camarada está ali falando, difamando, mentindo, inventando, porque quando ele não tem o que falar, ele faz como Daniel, ele inventa uma cova para jogar lá dentro. E tu tem que ir lá na direção de Deus, como homem de Deus, engolir seco, pelo amor ao cristianismo, para seguir os passos de Cristo, porque foi isso que Cristo fez. Sabe o que é muito triste quando eu falo? Muitos de nós não estamos nesse nível. Estamos longe disso, mas queremos demonstrar que somos crentes na rede social. Pega o telefone, culto foi power. Faz uma semana que ele não lê a Bíblia. Culto foi power. Escute isso aqui. Onde o próprio Messias veio aqui e nos mostrou. Irmão, olha isso aqui que eu vou falar. Me dê sua atenção rapidinho, por favor. Aqui é uma arca. Como assim, pastor? Aqui é uma arca. Olha isso aqui. Tem 8 pessoas dentro de uma arca. Eles passaram muito tempo lá dentro. E quando eles colocavam a cara na janela que foi feita de pequenos côvados, eles só viam água. Só viam o quê? Água, corpo boiando e coisa morta. Aí eles estão aqui dentro, cheios de animais, aves, répteis, animais terrestres. E começa a feder aquelas fezes e aquelas urinas fortes. Eles começam a entrar em conflito, porque o ser humano encostou com o outro, vira conflito. Uma vez eu fui querer morar, eu, pastor Madison, a irmã Sandra e a missionária Cristiane. Só durou uma semana. Aonde tem ser humano tem conflito. Olhe para mim aqui. Aí é o seguinte: fede. A urina é forte, é forte. O cheiro do cocô é forte, é forte. Tem conflito pessoal? Tem. Mas lá fora só tem morto. Então eu te garanto que é melhor estar aqui dentro. Mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o irmão que não te suporta, mesmo com o irmão que não te aguenta, mesmo com o irmão que não vai com a tua cara, é melhor estar aqui dentro do que estar lá fora. A gente está no melhor lugar. Pastor, o que é que eu faço? Presta atenção. Pastor, o que é que eu faço? Onde eu me encaixo no reino? Olhe para mim aqui, por favor. Olha para o teu irmão aí, rapidinho. Pode olhar, estou esperando. Olha, Mateus, para alguém aí. Isso. E fala assim: tu sabe lavar prato? Que isso, pastor? O senhor está doido? Dr. A.W. Tozer, livro Vida Crucificada. Olhe para mim aqui, para mim terminar. Dr. A.W. Tozer, Vida Crucificada. Compre essa obra e leia. Um dos maiores pregadores que essa terra já viu na nossa atualidade. Nossa época passada, bem pertinho da gente. Estava num congresso para mais de 20 mil pessoas nos Estados Unidos. Lá nesse congresso estava a nata da nata da nata, de pregador, cantor, evangelista, todos os melhores dos melhores dos melhores. Ele era um dos palestrantes, coisa do tipo. E uma pessoa chamou ele durante 20 mil pessoas. Durante uma das ministrações, ele chamou o Dr. Tozer. Eu quero servir. Ele falou assim: o que é que tu sabe fazer? Sabe cantar? Não. Sabe pregar? Não. Sabe evangelizar? Também não. Sabe discipular? Não. O que é que tu sabe fazer? Ele falou: sei lavar prato. Segura. Ele falou: das 20 mil pessoas que tem aqui dentro desse ginásio, nenhuma lava prato como eu. Eu quero lavar o prato de todos os ministros, de todos os pastores, de todos os servos. Só que você não quer começar com prato.
O entendedor, meia palavra basta. Paulo disse que os membros mais inferiores são totalmente necessários. Cadê a equipe da zeladoria da igreja? A equipe da zeladoria da igreja. Vem aqui na frente, rápido. Todas as irmãs que limpam essa igreja. Rápido. Levante do seu lugar, por favor. Todas elas. Todas as irmãs que limpam. Pode vir também, irmão Hamilton. Fica de frente para a igreja. Pode vir para cá, ó. Para cá, ó. Para cá, ó. Para cá, por favor. Vem, irmão Hamilton. Você chega aqui, ó, você senta na igreja, a cadeira está limpa, a igreja está cheirosa. Quantas vezes vocês convidaram um deles para comer uma pizza? Quantas vezes vocês pegaram o telefone deles ou o zap e falaram assim, vou mandar uma oferta? Não, eles não são nem valorizados. Vocês nem sabiam que era eles que limpavam. Muitos nem sabiam que era eles que limpavam. Primeiro a gente vai bater uma salva de palma bem grande. Vai lá. Bem forte. Bora lá. E agora eu vou fazer um negócio aqui top. Porque não pode ser só glória. Glória a Deus não enche barriga. Viu? Nós vamos dar 50 reais para cada um. Eu vou dar 50 para ela. Quem vai dar 50 para outra aí? Bora. 50. Pega. Cadê uma caneta? Rápido. Esse aqui é mistério, irmão. Dá glória que você ganhar 50. 50, ó, 50 do Bruno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 pessoas. 1, 2, 3, irmão Marcos. 4, Abacuque. 5, Bruno. 6, ali, 7, fechou. Dá glória, irmão, olha aí, ó. Nunca foi tão fácil fazer uma campanha. Top demais. Pega o nome aí, por favor. Alguém pega o nome para mim. Pode colocar o Pix da igreja aí, por favor. Quem quiser mandar no Pix logo, coloque lá no comprovante. Oferta da zeladoria. E a gente vai estar passando para vocês. Pode sentar. Vocês estão sentando 50 reais mais ricas. Pode sentar. Deus abençoe a vida de vocês. Irmão Milton, convite para essa pizza. Presta atenção nisso aqui. Eu estou cansado, é muito problema, é muita coisa. Já pensou se eu pensasse assim? Começou 2024, eu estou 9 anos aqui dando gás. Aí eu penso assim, não, hoje eu quero descansar. Falta um? É o Abacuque. Abacuque, irmã Ellen, eu, pastor, o senhor. Quem foi mais? Gabriel morreu. Pronto, morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Olha só, presta atenção. Você já pensou se eu pensasse assim, irmão? É claro que existem situações que, se você está muito sobrecarregado, olhe para mim aqui, por favor. Principalmente em questões de família, você precisa se ausentar para ajustar dentro da sua casa. Porque se não tiver ajustado dentro da sua casa, você não consegue trabalhar aqui fora. Tirando o caso de ajuste familiar e doença, você não está apto para parar. E quer que eu te diga uma coisa com toda a sinceridade do meu coração? Se você parar, você vai morrer. Não que cargo segure alguém, não que cargo coloque alguém na fé, não, mas ajuda muito. Porque quando nós criamos responsabilidade com as coisas de Deus, a gente tem um motorzinho que está ali todo o tempo. Não, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu trabalho. Irmão, já está no meu biológico, terça-feira, está aí minha esposa, eu acordo com um livro. Pastor, tem vagas. A gente está precisando muito de um casal para cuidar dos adolescentes. E Deus já me falou que eles estão aqui, ó. Meu Jesus, é forte demais. Deus revela mesmo. Olha só, uma palavra de ânimo e encorajamento, que eu não posso camuflar. Escute isso aqui. Terminei. Não vai ser fácil. Eu não posso dizer para ti que vai ser fácil, que é mentira. Vai ter obstáculos, vai ter problemas, vai ter dificuldade. Mas uma coisa eu te digo: é muito maravilhoso ser útil para o reino dos céus.
Que esse 2024 você possa fazer dele diferente de uma maneira tremenda e especial. Eu vou chamar os irmãos aqui na frente rapidinho. Você levanta do seu lugar rápido e a gente vai fazer a separação e consagração de todos os nossos trabalhadores. Bata uma palma para o Rei Jesus. E lá vai. Departamento de Trabalhadores Jovens Avivados. Líder, pode descer. Pastor Wesley, irmã Liliane, sua esposa, pode vir aqui à frente. Irmão Jaife, irmã Alice, sua esposa. Nosso irmão Breno, Jonathan, o Marinho, a irmã Madá, a irmã Adriana, a Vanessa, a Vitória e o Josué Renato. Pode vir, rapidinho. Os irmãos que estão em outros departamentos, pode ficar aí. Se eu chamar o seu nome e repetir, você pode ficar aí. Departamento Infantil, missionária Sandra, Trícia Gemac, pode vir. Suzana de Cássia, Jéssica Freitas, Vanessa Lima, Elane Silva, Renata Monteiro, Leia Souza, Viva Silvia, Vitória Freitas, Meire Costa, Gabriel Lobo, Gessimara, está lá atrás, Douglas Rian, Raíssa Azevedo, Amanda Costa, Aline Ferreira, Ângelo Azevedo, Jomara Borges e Estevson Lima. Pode vir. Departamento de Mídia, líder, Jonathan Wendel. Apoiadores, irmão Breno, irmã Aline, irmã Sara Melissa. Sara está entrando, vem Sara, filhinha do papai, 12 anos, a glória de Deus. Está vindo trabalhar, vai entrar na mídia esse ano para ajudar aqui o Jonathan, a mãe dela. Irmão Renato, Gabriel Lobo, missionária Sandra e Mateus Smith. Olha rapaz, Mateus Smith, vem Mateus, levanta aí. Está com o leão top aí. A nossa banda, evangelista Rafael que está trabalhando. O nosso irmão Daniel, pode vir Daniel. Adilton, o Ricardo, Mateus Lira, Mateus Smith que já está aqui. O nosso irmão Abacuque, a nossa irmã Beatriz e a nossa irmã Leia. Por favor, pode vir rapidamente. A equipe de trabalhadores da escola bíblica, coordenação, nosso pastor Bruno e sua esposa, a irmã Márcia. Pode descer, pastor Bruno e irmã Márcia, tá? A nossa equipe de escola bíblica, coordenação, pastor Bruno Nobre, irmã Márcia Nobre, missionária Márcia Nobre. Professores, pastor Narciso Lúcio, pastor Bruno e pastor Gabriel Lobo. Olha aí, pastor Gabriel Lobo. E missionária Sandra Lopes. Juniores, irmã Márcia, irmã Jéssica. Podem ir para frente lá, irmãs. Também, se quiserem ir para frente, vocês estão com vergonha, vocês vão ficar lá na frente. Pode ir lá na frente, isso. Pode ir lá, elas vão ficar lá na frente. A equipe de maternal, irmã Suzana, Vanessa Lima, Ângela Azevedo, Renata Monteiro. Gente, se eu esquecer de alguém, por favor, me lembre. Equipe de evangelismo, nosso diretor, diácono Marcos, que fez um excelente trabalho para a glória de Deus na equipe de evangelismo. Peço uma palma para o irmão Marcos também. Toda a sua equipe, tá bom? A irmã auxiliadora, a irmã Adriana, o irmão Hamilton, o irmão Márcio. E eu quero chamar também, cadê a esposa do irmão Marcos? Ela saiu, irmão Marcos? Vem, irmã Rose. A senhora vai estar com seu esposo também na equipe de evangelismo, em nome de Jesus. Tá bom? Nosso irmão Márcio também pode chegar aí. Departamento de culto do meio-dia, pode descer. Dirigente Nery Gemac, nosso irmão Daniel Lobo, o David, que não está presente, o David está aí? Pastor Wesley, presbítero Johnny, pastor Bruno, Maria Francisca. Olha só, rapaz, Maria Francisca. Dá uma palma aí para a irmã Francisca. Tá vendo, jovens? Aprenda com a irmã Francisca, viu? Diaconisa Ira Maia está em São Paulo, dando uma volta, mas vai receber consagração. A nossa irmã Raquel não veio. Breno Farias, Douglas e o nosso irmão Fernando Marinho, já está aqui. Equipe da cozinha, nossa líder, a irmã Adriana, e os apoiadores, já estão quase todos aqui, que é a irmã Marilda, a irmã Aline, a irmã Clésia, pode vir, a irmã Ira Maia, a Mary, Rose, Francisca, Andréia, Márcia, Ellen. É Ellen ou Ellen? Pode vir. Olha aí, mãe Ellen, já queria lhe tirar do livro da vida. Irmã Ellen, Silvana, a irmã Jessimara, Rafaela, auxiliadora e a irmã Anne. Trabalhadores dos jovens, já falei? Já. Departamento de mulheres, visitadoras, vai ficar na tarde de louvor a irmã Iraneide, a irmã Márcia Nobre, a irmã Amarilda e a líder geral e a missionária Sandra. Pode vir. E a missionária Sandra, minha esposa, está aqui. Fizemos 13 anos de casado ontem. Foi muito love. Uma guerreira ela, irmão. Olha só. E a missionária Sandra está à frente da
criação, computador da criação dos flyers, direção do Estragando Avivamento, departamento de mulheres, apoio com o evento dos jovens, visita pessoal nos lares. Essa semana minha esposa fez várias visitas nos lares. Marque com ela e conosco a sua visita, nós estamos fazendo essas visitas. Coordenação do departamento infantil e professora na escola bíblica, ela é universal também, vai. E o nosso irmão, até aqui, Sal, eu esqueci de alguém? Bora, Ítalo. Vai ficar sentado aí? Bora, soldado, tem que vir. Levanta, soldado, não tem muito do correr não. O que tem para endireitar, tem de endireita para cá. Vem logo, rapaz. Pode vir. Aê. Você é importante para todos os departamentos, viu? Ele está somando com jovens, está somando com todos os departamentos, e ele é muito importante nessa obra aqui também. Eu acredito que eu não esqueci de ninguém, né? Olha como ficou pouco. Tem vaga, viu? Tem vaga para que a gente possa... Quem é que está lá atrás? Tá, mas elas vão ser consagradas, tá bom? Queridos irmãos, rapidamente, para a gente ir embora, por favor. Esses irmãos que estão aqui, olhem para mim aqui, todos. Esses irmãos que estão aqui na frente, eles são a linha de frente desse trabalho, tá? Olha só, é uma equipe imensa para cuidar de cada um. Um cuida do outro. Um cuida do outro. Bora, Deni. Vem. Pode vir. Pode vir. Fica do lado da tua mulher lá. Tem uns que é assim, tem uns que não querem vir, te chama na marra. Logo. Presta atenção. Essa equipe todinha aqui, irmão, é a equipe que Deus tem levantado para que o nome do Senhor Jesus ele possa ser glorificado. Cadê essa irmã da zeladoria? Bora, irmã. Eu mandei sentar, mas era para vir, não chamei o nome de vocês, não? Então pode vir, me perdoe, tá? A irmã Maria me mandou a lista, pode vir, Andresa. Todo mundo quer, pelo amor de Deus. Ganharam 50, ficaram metidas, né? Estou brincando, eu que esqueci. Olha só. Pessoal, em nome de Jesus, olha aqui para mim, segura aí a voz. Ei, todo mundo, vera o peso, vamos lá. Olha aqui para mim, todo mundo, rapidinho. Esse aqui é o exército Avivamento na Palavra. Nós somos um exército. E literalmente nós somos um exército que estamos numa guerra espiritual. Então eu peço para a igreja, e nós vamos fazer esse papel entre todos nós vamos continuar em comunhão e oração uns pelos outros. Irmão, o foco dessa igreja é ensinar a palavra, é vida de oração e manter comunhão com os irmãos. Isso, onde eu sei que há alguma coisa que está fora do lugar, eu como líder sempre procuro saber, e a gente por ter esse pensamento e tentar manter a comunhão, por tentar manter a comunhão com Deus, a gente tem crescido para a glória de Deus e o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. Dobre os joelhos de vocês todos, só quem não pode, por favor. Vamos lá, lindo, que o Senhor, rapaz, olha, misericórdia, obreiro, dobre o joelho de vocês. Em nome de Jesus. Só o líder. Vamos lá. O líder do coral já está, né? É a irmã Sandra, já está tudo ok. Não, Marcos, tu não está no evangelismo, não? Bora, rapaz. Soldado. Misericórdia. Olha só. Queridos. Cadê o Caio? Cadê ele? Sumiu, foi arrebatado. Olha só, pessoal, provavelmente chora. Vem, Caio. Entrega a bebezinha para a mãe dela aí, com o pai dela. Ele está trabalhando no departamento infantil, está segurando a criança. Ó. Queridos, presta atenção. Em nome de Jesus, vocês que estão de joelhos aqui rapidamente. Vocês sabem, né? Mais um ano. A maioria aqui já está há algum tempo, outros chegaram esse ano. Fecha a porta para mim lá, por favor, Léo. Chegaram agora e... Vocês não estão assumindo compromisso comigo, vocês sabem muito bem disso, nosso compromisso é com o Senhor. E eu peço aos irmãos que sejam muito, muito cautelosos, principalmente no que diz respeito a entregar cargos, tá? Como eu disse, vão ter problemas, vão ter dificuldades, vão ter lutas, desertos e angústias. Como é que a gente vai vencer, pastor? Dando a mão um para o outro, se ajudando, orando, formando mais, deixando esses laços mais fortes, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Agora vai acontecer algo duplo aqui. O quê? A minha família vai estar sobre as orações de vocês e a família de vocês vão estar sobre as nossas orações.
Na verdade, nós vamos orar uns pelos outros. Toda vez que eu dobro meu joelho, aqui ou na minha casa, toda vez, sem exceção, eu apresento cada departamento e cada líder e cada família dessa casa de oração. E eu peço que vocês façam o mesmo. O papel dos obreiros que é auxiliar o pastor, o papel do pastor que é cuidar e auxiliar os obreiros, que nós possamos estar juntos nessa jornada. E vamos expandir juntos, vamos viver esse avivamento juntos, vamos participar das grandezas de Deus juntos. E eu tenho certeza que Deus ainda tem muita coisa para fazer em nós e através de nós. Que nós possamos todos nós, a partir dessa oração de agora, eu, vocês, receber um espírito de sabedoria vindo da parte do Senhor, para nós lidarmos com todas as situações que vão aparecer na nossa frente, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Você que está aí atrás, estende a mão aí. Querido Deus, aqui está, Senhor, todos os trabalhadores da tua casa. Senhor amado, cada líder de departamento, cada auxiliar desse trabalho, e a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, é que o Senhor nos ajude. Meu Pai, coloca sobre nós o espírito de sabedoria, o espírito de discernimento, de entendimento, para que nós possamos lidar com todos os problemas que vão aparecer. Tu sabe que quando nós começamos a trabalhar na tua casa, no teu reino, tu sabe que quando nós começamos a fazer a tua obra, os levantes acontecem, o inimigo se levanta, as barreiras se levantam,